Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Felipe Bastos, aprovado no concurso Cefaz Bahia para o cargo de Auditor Fiscal, Administração, Finanças e Controle Interno. Oi, Felipe, bem-vindo ao Estratégia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Parabéns aí por essa conquista, hein? Muito obrigado. Em terceiro lugar, lembrando que ainda tem recursos e provas de títulos, mas uma excelente classificação, hein? Graças a Deus. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fruto de muito estudo, muita dedicação. Graças a Deus deu tudo muito certo. A gente vai contar direito aqui essa trajetória de estudos do Felipe. Para começar, gostaria que você falasse um pouquinho de você, sua idade, sua formação, de onde você é. Eu tenho 30 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Piauí e sou natural de Teresina, Piauí, moro lá. Então, conta aí pra gente como foi a decisão de estudar para concurso público. Em que momento da sua vida, o que você fazia? Aí você pensou, não, vou realmente estudar. Certo, assim, meus pais são servidores públicos, minha irmã também é. E aí eu sempre escutava todas as questões, os benefícios e as oportunidades muito boas relacionadas com concurso público, né? Então, durante minha graduação, eu nunca descartei estudar para concurso público. Então, assim, eu sempre ficava com um pezinho, não sei se eu tento ir mesmo para a iniciativa privada ou se eu já começo a estudar para concurso, e eu ficava nessa, né? Nessa indecisão, até porque muitas vezes na minha vida também, assim, a questão de tomar decisões foi uma coisa que me atrapalhou um pouco, né? Mas graças a Deus a decisão de estudar para concurso foi correta. Então, assim, eu comecei a estudar para concurso mesmo valendo em 2017, porque eu já tinha feito 2 concursos antes, em 2016 e 2015, mas assim, o estudo mesmo em tempo integral para concurso foi a partir do ano 2017. E nesse período, então, de 2017, você já tinha o foco definido, área fiscal? Em 2016, eu estava fazendo mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Mais ou menos em junho, acredito, já estava autorizado, já tinha rumores do concurso do Cefaz Maranhão para auditor fiscal. E a minha mãe é auditora fiscal lá no Piauí, né? Então, já de casa, eu já tinha esse exemplo. E aí eu decidi, já ainda fazendo mestrado, decidi estudar para esse concurso do Cefaz Maranhão. Eu peguei uma base muito boa em contabilidade geral e em direito tributário para esse concurso, mas como eu tinha as atividades do mestrado e eu ainda não tinha muita técnica de estudo, não era tão organizado assim para estudar, eu acabei que não consegui ver todas as matérias nesse concurso. E assim, a nota de corte foi altíssima, não lembro muito bem quanto foi, mas tipo, acho que foi mais de 85% a nota de corte para tipo 35 vagas. Aí eu pensei, caramba, ou eu começo a estudar mesmo valendo, porque eu não tenho roupa para essa festa, tenho que dar um jeito de conseguir chegar nessa pontuação, porque eu tô muito longe, né? Aí, por outras questões pessoais, eu também abandonei o mestrado, decidi abandonar o mestrado, né, no final de 2016, e comecei a estudar para concurso. Comecei, durante pouco tempo, a estudar para a área fiscal. Acompanhava muito o site do Estratégia para ver a questão das previsões, e a área fiscal estava muito embaixo em 2017. Então eu pensei, olha, eu vou começar a estudar para a área fiscal, mas vai ter só um concurso, vamos repensar aqui. Aí eu comecei a ver outras áreas, e eu vi que a área de controle estava muito boa para o ano de 2017, que estava previsto para sair Paraíba, estava previsto para sair Pernambuco, mais de um cargo, São Paulo e outros, né? Aí eu larguei um pouquinho da área fiscal, apesar de ter feito uma base muito boa em direito tributário e em contabilidade geral, e comecei a estudar para a área de controle. Peguei uma base muito boa nas matérias de controle e fui fazer o concurso de Pernambuco. Era auditor de controle externo, analista de controle externo e analista de gestão. O auditor de controle externo foi outra tragédia. Minha nota foi muito baixa e a nota dos aprovados foi altíssima. Tipo, eu fiquei muito longe deles. Nos 2 de analista, eu já fui bem. Fiquei classificado, tive minha redação corrigida. E aí fui fazer o da Paraíba, outra tragédia. Não tive uma pontuação boa. Aí, na verdade, depois desse da Paraíba, que eu não tive minha redação corrigida, aí eu já fiquei um pouco mais preocupado. E aí eu comecei a fazer outros concursos relacionados com matérias que eu já estudava.
Aí eu fiz STJ, fiz TRF e nada de vir aprovação. Ficava muito longe, mesmo assim, sei lá, das 30 primeiras colocações. Tipo, eu ficava classificado, mas às vezes classifica muito. Aí teve um concurso em 2018, controle interno de Sobral. Esse concurso eu fui muito bem nele, nas outras matérias, só que era um concurso que tinha, no mínimo de questões, né? E aí tinha uma matéria que era História de Sobral. Aí eu tinha que fazer 2 de 5, fiz 1 de 5. Mais uma questãozinha eu ficaria, talvez até fosse chamado com o tempo. Não ficaria nas vagas, mas talvez fosse chamado com o tempo. Depois desse concurso eu fiquei assim, um pouco abalado, assim, eu demorei um pouco para me recuperar, para voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar para o Cefaz Santa Catarina. Que aí no Santa Catarina, não, vou para a área fiscal agora, porque vai ter muito concurso da área fiscal. E normalmente os concursos da área fiscal, eles são qualquer formação, graduação no curso superior, porque no concurso de controle, muitos concursos que tiveram, TCE Minas, TCE São Paulo, eles tinham formação específica. E não tem para engenheiro de produção, raramente tem, né? Aí eu comecei a estudar por Santa Catarina, já pensando em voltar para a área fiscal. O concurso de Santa Catarina, eu acho que até minha pontuação foi boa, só que ainda assim as pontuações estavam muito altas. Isso aí terminou o ano de 2018. No ano de 2019, desde janeiro, comecei a estudar para o concurso de Manaus. Quando foi em fevereiro, saiu praticamente juntos os 2 editais, Manaus e Bahia. Tinham 2 cargos que eu podia ter feito, que era o auditor de administração, controle interno e finanças ou de administração tributária. Aí eu pensei bem, comecei a dar uma olhada nos editais, comecei a estudar um pouquinho das matérias para ver qual é que eu ia fazer. Eu lembro que eu me inscrevi nos 2, deixei para pagar o boleto nos últimos segundos do prazo, e aí eu acabei decidindo por esse concurso que eu passei, né? Então eu estudei muito para os 2 concursos, mas por incrível que pareça eu estava focado um pouco mais em Manaus. Não que eu não tenha estudado muito para o da Bahia, que eu estudei muito também, mas acabou que as matérias coincidiram. E aí as provas foram com uma diferença de 1 semana e estou esperando o resultado de Manaus sair, vai sair agora dia 17, o resultado da discursiva, da segunda fase, que eu consegui ir para a segunda fase. E o da Bahia, graças a Deus, já deu tudo certo e consegui passar. Então, assim, o foco é importantíssimo, mas também, tipo, um olho no peixe e outro no gato. Também olha as oportunidades que de repente pode aparecer um concurso com muitas matérias que você gosta. Foi justamente esse caso. O edital da Bahia estava muito bom para mim, porque era só matéria que eu tinha uma base muito boa, que tinha construído a base pelo estudo de controle e tinha construído a base pelo estudo da área fiscal, porque foi um concurso com matéria das 2 áreas, né? Agora, como você conheceu o Estratégia Concursos? O Estratégia eu conheci por um amigo. Ele já tinha comentado comigo em 2015, no primeiro concurso que eu fiz, que foi quando eu tive acesso aos materiais, né, estudando Direito Constitucional com o professor Ricardo Vale, material espetacular, assim, para quem é engenheiro e não entende o juridiquês, você começa a ler e acha tudo grego, você fica desesperado, começa a estudar junto com o dicionário, porque você não entende as palavras. Mas com esse material eu criei a minha primeira base, que foi a base de constitucional e de direito administrativo. Desde então, sempre estudei pela Estratégia. Que legal. E aí, então, vamos falar sobre a sua rotina e técnicas de estudos. Como foi o estudo para esses concursos da área fiscal que você fez em 2019? Você estudava quantas horas por dia? Você distribuía várias matérias? Como que foi? Concurso de Santa Catarina foram 260 questões, se eu não me engano, com peso 1, 2 e 3. Então, tipo assim, tinha matéria que eram 5 questões, peso 1, e tinha matéria que eram 60 questões, peso 2 ou peso 3, entendeu? Então, desde esse concurso de Santa Catarina, eu percebi que a distribuição do concurso, ele tem que ser, das matérias que você vai estudar, tem que ser tanto pelo peso e como pela dificuldade que você tem relacionado a esse concurso, né? Então, assim, na Bahia foram peso 3 e peso 1, né? A parte básica era peso 1 e a parte específica era peso 3. Então, eu tentei colocar mais foco nas matérias de peso 3,
correto? Essa parte de escolher as matérias foi muito por causa do peso e pela dificuldade que eu tinha. De segunda a sexta, eu procurava estudar 3 horas líquidas de manhã, 3 horas líquidas à tarde, e dependendo se eu tivesse mais cansado ou não, questão de 1 hora e meia líquida à noite. Por que eu falo líquida? Porque eu sou muito desconcentrado, eu sou tipo aquela pessoa totalmente inquieta para estudar. Eu tenho que estudar, às vezes eu estudo deitado, aí eu estudo com o pé para cima, aí viro para o lado, viro para o outro, levanto, vou beber água, vou dar uma volta, porque eu não consigo passar muito tempo estudando sim. Isso é uma limitação que eu tenho. Tentei trabalhar um pouco, melhorei, mas é uma particularidade que eu tenho, eu tinha que conviver com isso, né? Isso de segunda a sexta. No sábado eu estudava de manhã e de tarde, noite ficava livre. E no domingo, dependendo se eu estivesse cansado ou não, eu estudava alguma coisa de manhã. Isso com edital aberto, né? Eu já vi relatos de pessoas que estudavam de domingo a domingo. Eu, particularmente, não consigo, não dá certo. Vou ficar doido se eu estudar isso tudo. E é uma coisa importante, que você tem que entender as suas limitações. Se você não entender as suas limitações, você entra em parafuso e se cansa e você vai aprender muito pouco, né? Certo, você falou, é bem importante mesmo se conhecer Sim. para explorar o melhor que você tem, né? Exatamente. Aproveitar aqueles horários que você rende mais para estudar as matérias mais difíceis e para ter realmente um ganho de conteúdo, né? Um avanço ali na resolução de questões, melhor desempenho, né? E você, quando estudava, costumava grifar, fazer resumos, mapas mentais? Mapas mentais eu não fazia porque eu sou muito desorganizado e meus mapas mentais, o que eu tentei fazer, eu ficava péssimos, né? Mas eu fazia alguns resumos, principalmente das matérias mais difíceis. Algumas matérias que exigia mais leitura da lei, eu marcava, tipo, procurava marcar até com cores diferentes, tipo, exceções, negativas, vedações. Tentava criar um padrão, né, de cores, marcando mesmo no computador, porque eu não gostava de estudar papel, queria imprimir aquele tudo, que é muita coisa. Para esse concurso da Bahia, já com a base que eu peguei, meu tempo, 80% do meu tempo era para fazer questão. E o restante era para ler lei e para fazer alguns resumos, ou para reler resumos, ou eventualmente alguma matéria em algum assunto mais difícil, eu voltava para o PDF para pegar alguma dúvida que eu tinha, ou alguma coisa que eu deixei passar com algum tempo que eu não estudava, por aí vai. Então, dentre os materiais aí disponíveis, você preferiu o PDF? PDF. Alguns assuntos eu ia para o vídeo, mas o vídeo, mesmo você tendo a opção de acelerar o vídeo, que muita gente faz isso, eu ainda assim preferia ler e fazer questão, porque eu achava que demorava um pouco mais, eu perdi um pouco mais de tempo vendo os vídeos. Então, basicamente foi PDF. Quando eu fiz a assinatura por 2 anos, eu tive acesso ao passo e à trilha. E assim, o passo estratégico me ajudou bastante, porque tinha um checklist no final que servia para mim como um roteiro de revisão, um roteiro de resumo, né? Então, a partir disso, eu consegui estruturar meus resumos. Alguns materiais têm resumo, né? Por exemplo, o de economia tem resumo. Então, eu pegava o resumo, imprimia, acho que é uma das poucas coisas que eu imprimia era o resumo, e aí eu já ia adicionando mais coisas, assim, algumas observações. Então, assim, foi muito importante para mim, foi muito útil a questão do passo para revisar, para mim foi primordial. Então, como é que você fazia as revisões em si? Mesmo ali naquele período que você estava construindo base de conhecimento, você costumava fazer revisões de 24 horas, 7 dias, 15, e depois também no período pós-edital, você tinha algum momento para revisar ou era só por meio de questões? Era basicamente por meio de questões. Eu costumava fazer da seguinte forma. Eu ia no TEC Concurso, que é o aplicativo de questões, filtrava por quantidade, né? A quantidade de questões. Então eu via quais eram as questões que caíam mais, apesar que eu meio que já sabia pela FCC. A FCC ela costuma focar em alguns assuntos mais do que outros. E aí eu ia fazendo tipo meio que na ordem ou fazia um roteirozinho qual é a ordem que eu iria seguir.
Então, quando tivesse mais questões, ou eram assuntos que eu achava mais difícil, ou um pouco mais relevante, eu priorizava. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Direito administrativo, licitação. Licitação é um assunto importantíssimo e para mim é um assunto difícil, eu acho um assunto difícil. Tem muita coisa para ver, então eu fazia algumas questões, dava uma lida em algum resumo que eu tinha e fazia mais questões. Eu não era muito organizado com questão de periodicidade, né? Mas eu procurava fazer de uma forma que, por exemplo, eu estudava licitação. Aí eu estudava, fazia muitas questões, dava uma olhada no resumo. Aí depois eu passava, por exemplo, para serviços públicos, que é outro assunto um pouco mais complicado. Fazia as questões e tentava fazer ainda umas questões de licitação, bem menos. Ou dar uma lida em algum outro resumo ou algum outro assunto que eu tive um pouco mais de dificuldade, que eu achava que eu não tinha entendido ou que eu tinha errado muitas questões. Então, assim, era licitação, depois muita questão de serviço e pouca de licitação, aí depois eu ia para ato administrativo. Eu estudava muita questão de ato, pouquinho de serviço, pouquinho de licitação. E eu ia rodando. Ia rodando. Tentava ir na ordem cronológica, né, cronológica decrescente, para ver o que é que estava caindo mais. E dessa forma você estava sempre em contato com todos os conteúdos, Exatamente. né? Esse era o objetivo. E aí, como é que foi na véspera de prova? Você mudou alguma coisa no seu estilo de estudar? No dia da prova você ficou um pouco ansioso? Ainda deu uma olhadinha nos resumos? Eu não costumo ficar ansioso em véspera, mas eu estudo muito durante a véspera, principalmente questões de memorização, algumas fórmulas de matemática, alguns assuntos que demandam um pouco mais de memorização, porque eu não gosto de ficar estudando muita coisa de memorizar durante o estudo regular. Por exemplo, eu não vou ficar decorando algumas fórmulas de estatística que eu só vou precisar, tipo, na hora ali da prova. Tipo, eu decoro ali um dia antes, na hora mesmo, no dia, e boto na minha cabeça e dá uma hora depois já esqueci. Então, durante a véspera, eu procurava focar nas matérias, no caso da Bahia, nas matérias peso 3, sempre olhava com mais carinho para o peso 3, porque iria maximizar a minha pontuação, e ficava ainda fazendo isso, lendo resumo, questão eu não fazia tanto na véspera, porque acaba que toma um pouco mais de tempo. Eu olhava o passo e alguns resumos que eu tinha, ou às vezes eu lembrava de alguma coisa e dava uma olhada. Normalmente eu estudava até umas 7 da noite, 7h30, e eu comia alguma coisa e tentava dormir até 9 e pouco, para estar bem descansado na hora da prova. Mas eu sou daqueles malucos que, tipo, entra só faltando 2 minutos e fica no celular olhando com papel, até a hora de entrar na sala para ficar com alguma coisa fresca na cabeça. Sou desse tipo de gente. Mas, assim, não é recomendável isso para quem é ansioso. Acho que para quem é ansioso, talvez seja bom não olhar muita coisa na véspera e, principalmente, assim, ao entrar em sala, porque o psicológico pode ficar abalado. Eu porque eu me conheço, sei que não tenho problema com ansiedade em prova e, para mim, o dia anterior é estudo total, né? Até cansar. Nesse seu período de estudos, você falou aí que eram intensos, acordava cedo, estudava até tarde da noite. Você tirava um tempinho para relaxar, para encontrar amigos? Você falou que de repente no domingo, né, tinha uma pausa aí. Como é que você fez com vida social? Eu não abdiquei da minha vida social, mas, por exemplo, eventos que eu tinha para fazer, tipo, quarta-feira. Algum colega me chamava, vamos assistir um jogo, né? Tem muito jogo quarta-feira. Não, velho, não dá certo não, vou estudar e quarta-feira, dia de semana, horário comercial é sagrado. Não vou deixar de estudar nesse tempo. Então, normalmente eu tirava o sábado para sair, o sábado à noite. Sexta-feira, dificilmente, tipo, muito raro eu saía dia de sexta-feira, muito raro mesmo. E dia de domingo, normalmente eu descansava. Eu ficava mais em casa, assistindo filme. Certo. E a sua família compreendeu bem seu período aí de dedicação aos estudos? Sim, na verdade, assim, sem meus pais seria impossível eu ter passado. Assim, praticamente impossível mesmo. Tanto pela questão moral como pela questão financeira, porque apesar que eu tinha um dinheiro guardado, mas assim, eles que
que custearam boa parte das minhas despesas, praticamente quase todas, né? Então, assim, mas não só pela questão financeira, a questão do apoio também. E a cobrança que tinha era uma cobrança, não era uma cobrança que botava pressão, tipo, de tempo. Quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu iria sair do mestrado para estudar para concurso, ele falou, se você acha que esse é o melhor caminho que você vai fazer para sua vida, faça, a gente vai te apoiar, mas não vá brincar não, estude até passar. E foi, graças a Deus, o que aconteceu. E como é que foi, então, ver seu nome na lista de aprovados? Qual foi a sensação? Então, minha namorada, ela também estuda para concurso, inclusive para área fiscal. E a gente estudou junto, tanto para Manaus como para Bahia, né? E aí ela não tinha gostado muito da prova discursiva. Ela não fez para o mesmo carro que eu, ela fez para administração tributária. Ela não tinha gostado muito da prova discursiva. E aí eu tinha ido muito bem na prova objetiva, minha pontuação tinha sido muito alta. E eu tinha gostado muito da prova discursiva, então eu estava muito tranquilo. Muito tranquilo não, tô mentindo. Eu estava tranquilo, eu estava confiante, estava com medo assim, de acontecer alguma catástrofe, de eu não conseguir passar, mas era basicamente isso. Então eu meio que já sabia que eu ia passar, a verdade era essa. E eu estava mais ansioso por ela do que por mim. Então na hora que eu vi meu nome, eu fiquei, tipo, dever cumprido, deu certo, fiquei extremamente feliz. Mas aí eu fui procurar o nome dela. Então, assim, teve um anticlímax terrível, porque ela não deu certo para ela, infelizmente. Então, foi bem tenso, assim. Mas, claramente, excelente, assim, você nem acredita. Foi 2 anos e meio estudando muito e inacreditável, na verdade, assim. E o que foi mais difícil para você nesse processo aí? Eu acho que foram as reprovações, as não aprovações e perceber que eu estava muito longe das notas. Então, quando você via o resultado, via quanto você fazia e olhava depois qual era a nota de corte e via que você estava muito longe, isso de fato, sim, é um balde de água fria em você. Você fica muito para baixo. E o que era a sua principal motivação? Para minha formação, uma das coisas principais que você faz quando você se forma é fazer trainee. Só que o trainee tem um prazo, porque você só pode estar, tipo, 2 anos de formado, entendeu? Então esse tempo já estava passando e eu meio que já tinha decidido, não vou para a carreira privada, ou eu passava no concurso, ou eu passava no concurso. Se não desse, iria dar uma hora. Eu tinha que dar um jeito de dar em algum momento. E deu, né? E deu. E, assim, você olhando para trás, esse seu período de estudos aí, o que você apontaria como erros e acertos? É muito perigoso você ficar feito maluco e fazendo um monte de prova, mesmo que a prova seja na sua cidade, que era normalmente o que acontecia. Teve Polícia Federal, teve um monte de concurso que era na minha casa, em Teresina, né? E aí dava para fazer, só pagar a inscrição, vamos lá. O que acontece é que corre um risco grande de perder muito tempo, né? Exatamente. E o concurseiro corre contra o tempo, que é ser aprovado o quanto antes. E o outro erro, eu acho que talvez eu pudesse ter me dedicado um pouco mais para deixar o meu estudo mais eficiente. Tipo assim, tinha essa muleta de, o meu estudo é ineficiente, então eu tenho que estudar muito tempo para ele render alguma coisa. Isso não é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito inteligente para se fazer. É melhor você tentar ser mais eficiente, que aí você vai otimizar mais seu tempo. O acerto foi... eu fiz o concurso da Bahia pelas matérias de que eu tinha mais afinidade, né? Eu deixei de fazer a área de administração tributária para fazer essa área de administração, controle e finanças, justamente pelas matérias que eu tinha um pouco mais de afinidade e sabia mais. Eu já tinha meio que decidido estudar só para a área fiscal. Aí agora eu tenho a oportunidade de estudar para a parte de administração tributária na Bahia, eu vou estudar para outra coisa. Mas pelas matérias eu acho que o grande acerto é você perceber o que é que você sabe mais, qual é as matérias que você domina mais e ter essa serenidade para tomar a escolha correta do concurso. Além disso, a questão mesmo do estudo, assim, do foco nas questões, eu acho que quando eu comecei a estudar muito por questões, eu acho que meu rendimento melhorou muito. Então, ter focado mais em questão foi um acerto também muito grande.
Certo. Você vai continuar estudando ou vai... Vou continuar estudando porque eu e minha namorada, a gente tem assim, um plano da gente passar no mesmo lugar. Então a gente vai continuar estudando, mas agora vai ser um pouco mais diferente, porque quando eu for nomeado na Bahia, eu vou ter menos tempo. Mas pelo menos aí eu já vou estar muito mais tranquilo. E aí eu vou ter justamente que trabalhar essa questão da eficiência, que eu não vou ter mais tanto tempo. Mas agora que eu já passei, a cabeça tá bem melhor, tirou uma tonelada das costas e... É bem mais fácil. E já tem todo um know-how aí de como estudar para concurso. Sim, Você vai aproveitar, obviamente, todo esse conhecimento aí para aplicar em futuras provas, né? exatamente. Então, qual é a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo? O que você ressalta como mais importante para quem busca um cargo público, mais especificamente na área fiscal? Então, além de estudar muito, você tem que estudar certo. Porque se você estudar muito e tomar algumas decisões erradas na questão do seu planejamento do estudo, vai ser muito ineficiente e não vai acabar que não vai servir. Outra dica que eu dou é a questão da banca. Eu, por exemplo, me dou muito melhor com a banca FCC do que com a banca CESP, que são as principais bancas para essa área fiscal, para a área de controle, né? Então, assim, perceba muito bem o que é que você se dá melhor. Tem gente que prefere CESP, tem gente que prefere FCC. E se por acaso aparecer um concurso entre um CESP e um da FCC, e você for melhor na FCC, nem pense, vá direto nessa prova da banca FCC, porque vai ser bem melhor para você. Tá certo. Felipe, a gente agradece muito sua participação aqui conosco no Estratégia. Eu que agradeço. Contar aí o seu processo de estudos com certeza serve de inspiração para muita gente. Então, a gente fica feliz de recebê-lo aqui, feliz pela sua aprovação, desejo muito sucesso na sua carreira. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau!